primeira frase quando alguém pergunta assim, o que vocês fazem? A química. Nossa, ou seja, nossa, química, meu cabeleireiro também faz, ele faz química. Isso é uma frase que eu ainda ouço de pessoas próximas cada vez que eu vou. Ah, você é professor em química? Nossa, professor. Então, mas para a gente é maravilhoso. E que a minha ideia é mostrar um pouquinho para vocês hoje o que é possível fazer. Então, aqui eu vou falar um pouquinho de energias renováveis, caminho para um futuro sustentável, tá certo? Eu faço parte do Ser Sustain, que a professora Aline falou, que é um centro de química sustentável, o meu laboratório dos alunos aqui, o laboratório de materiais nanoestruturados, o CDMF, que é o IEP, que nós temos aqui em cima no departamento, o CINE, que é o Centro de Energias Renováveis, que tem a sua sede no Unicamp, o Departamento de Química e na UFES. Seja bem-vindo aqui. Acho que é a primeira coisa que vocês têm. Seja bem-vindo aqui. Mas o que é química? A ciência que transforma o mundo. Uma molécula. Certo? E isso é o que nós vamos entender. O Kleber falou aqui, né? Eu queria um mundo sem química. E aí a gente, nada disso, nem nós, nem nada das tecnologias, nada, absolutamente nada estaria no mundo. Né? Vocês fazem uma reação química de oxirredução, né? Normalmente, quando a gente aprende no colégio, oxirredução, a gente não gosta, né? Nossa Senhora, esses elementos, o número de oxidação, tão difícil. Só que estão aí na cadeira fazendo provavelmente mais que uma, mais uma, que é essencial. Porque afinal todos respiram. E todos absorvem oxigênio e sai CO2. Já vem o estado de oxidação aí, de 0, -2, carbono. Então, a química faz parte da nossa vida. Começa aí, só no respirar, né? Só no respirar, só vocês todos têm um celular, têm uma bateria, tem várias coisas que hoje passa despercebido, mas é a química que constrói tudo isso. Então, ela transforma. Tá? E essa é a ideia. Eu posso transformar de muitas maneiras. E é claro que se eu fosse falar da química como todo, nós íamos ter que ficar aqui semanas em todas as transformações que a química pode fazer. Eu vou falar um pouquinho da parte da energia, que é uma das coisas tão fundamentais hoje na nossa vida. Qual o papel da energia? Né? Como a química pode nos ajudar a construir um futuro mais sustentável? Porque não adianta pensar em soluções energéticas, em soluções de problemas e necessidades, sem ela estar vinculada ao que a Arlene falou antes. A sustentabilidade e a todos os princípios da ODS. E sustentabilidade não é só o fato de ser uma energia limpa, nós temos que pensar na parte social, tá certo? Se esse que eu vou desenvolver em termos de energia vai atender a quem? Ou vai prejudicar alguma população? Tá certo? Então, eu tenho que pensar em tudo isso, né? Que impacto ambiental ela vai ter, que impacto social. Então, tudo que nós fazemos hoje, nós temos que pensar como um todo. O objetivo é conhecer os tipos de energia renovável, só vou apresentar basicamente para vocês o que é. Não vou falar muito de detalhes das minhas linhas de pesquisa, vocês estão iniciando a ideia que vocês saibam mais ou menos tudo, porque a gente está sempre aberto para recebê-los e vocês conhecerem o que nós fazemos lá. Entender como a química atua nesse contexto, inspirar a sua trajetória. Por que estamos falando de energia? Porque a energia está intimamente ligada a todo o problema da crise climática, que é uma realidade. A gente vê todo dia notícias da TV sobre os efeitos das mudanças climáticas. E nós precisamos de soluções sustentáveis. E para isso, a química é essencial. Ela vai
fazer com que você desenvolva as tecnologias e ajude a resolver os problemas que hoje que já são tecnologias que muitas vezes estão sedimentadas há muito tempo, que são difíceis de serem trocadas, mas a química pode ajudar a gente a resolver esse aspecto. Por que falar de energia? Bem, energia, quando falamos a palavra energia, ela envolve todas as ações que movem o universo. Quando eu estou fazendo isso, eu estou transformando energia em outra. Então, se eu não tivesse me alimentado, se eu estivesse sem nenhum tipo de alimento, eu não teria como mudar. Então, as energias são transformadas de uma maneira ou outra. Elas fazem parte do nosso dia a dia. Eu vou falar de um tipo específico de energia, mas as formas de energia são as mais variadas. Mecânica, térmica, eletromagnética, química, nuclear. Eu vou falar um pouquinho da energia elétrica, certo? Então, você tem energia elétrica. Aqui nós temos a parte de transformações químicas, o calor, a energia mecânica. E temos várias aqui. Então, eu vou falar um pouquinho dessa parte aqui. E quando nós falamos da parte de energia, nós temos duas possibilidades aqui. As fontes renováveis e as fontes não renováveis. O que hoje predomina, porque ela vem sendo usada há mais de um século, né? São as energias não renováveis. Então, se nós pegássemos há 100 anos, 150 anos atrás, não era problema usar os combustíveis fora, não era problema usar gás natural, carvão mineral, mas hoje a gente tem um passivo ambiental que nos impele a procurar outras formas de energia. E por isso surgem as renováveis. Elas não foram descobertas nesse século, nem no século passado. Muitas das tecnologias aqui, elas se iniciaram em 1850, 1890, 1900, 1930. Elas só não eram aplicadas, porque elas tinham um custo muito alto e não precisavam. Frente às formas de energia que a gente tinha, para que eu gastar? Né? Mais ou menos como o Kleber falou. Pegar um destilador que eu já conheço há tanto tempo e passar para uma idealizador. É a mesma coisa. Ela tem um custo, ela tem um tempo para ser implementada, mas as necessidades hoje são outras. Então, a gente tem que fazer com que essas daqui fiquem cada vez mais acessíveis e se desenvolvam cada vez mais. E é nosso papel. É aí que nós entramos, tá certo? Então, nós temos como renovar a solar, a hídrica, a eólica, a energia das marés, a geotérmica e a biomassa. Aonde se consome energia? Né? E que tipo de energia se consome no mundo? Na mundial, aqui nós temos carvão, petróleo derivado, gás natural, biomassa, hidráulica. Essa é a matriz energética no mundo. E essa é a matriz energética do Brasil. Petróleo e derivados, gás natural. E olha aqui, ó, se nós olharmos essas todas aqui, ó, nós temos uma vantagem muito grande, que a nossa matriz energética já é muito renovável, né? E como matriz energética, nós temos praticamente 50% da nossa matriz energética é renovável, enquanto o mundo, a maioria do seu uso é na matriz não renovável. Quando nós vamos para a matriz elétrica, nós somos muito melhores. Tá? Nós temos 85% da nossa matriz elétrica vem de fontes de energia renovável. E no mundo, isso é
muito menor. Tudo isso daqui é não renovável, tá certo? Então, comparado com o mundo, nós temos uma matriz energética bastante, matriz elétrica e energética bastante renovável. Então, é nosso papel desenvolver também as tecnologias para uso dessa. E é isso que a gente tem buscado. Por que não, já que a gente tem grande disponibilidade, usar isso a nosso favor? Não só para vender uma energia renovável, mas para produzir coisas com valor agregado aqui dentro que usem essa matriz energética. Eu vou falar um pouquinho da questão. Energia eólica, que é a conversão do vento em eletricidade. Turbinas eólicas transformam o movimento do ar em energia elétrica. A eficiência depende da localização e da velocidade dos ventos. Então, eu posso ter tanto as usinas eólicas offshore, que são no mar. Isso daqui é como funciona uma parte extra, né? Então, tem na parte toda do motor, as pás, e isso como eu vou converter a energia do vento em energia elétrica. Cadê a química isso? Gente, isso não é físico? É físico só, não tem nada aqui. Como vocês acham que as pás são feitas? De que material as pás são feitas? Elas têm que ser super leves, elas têm que ser resistentes. Quem vai trabalhar nisso? Junto com o pessoal de materiais, mas os químicos, porque eles que sabem que componentes vão poder se ligar e ter essas propriedades. É aqui, gente. A outra coisa é, imagina o início colocado, você tem um monte de material elétrico, material que é metálico, e os processos de corrosão estão instalados na água do mar. Você tem instalado na areia, nas dunas no Nordeste. Alguém já viu no Nordeste, já foi numa praia e viu o problema de corrosão que tem nos portões, nas casas? Vocês acham que alguma coisa aí existe que eu vou instalar isso aqui? Não vou ficar 1 ano, 2. Isso tem que durar 30 anos. Então eu tenho que estudar todas as propriedades mecânicas, químicas do material. E é nisso que a gente atua. Certo? Então, como fazer? Então, aí não é física só, tá certo? Não é só a parte elétrica. Nós entramos aí para desenvolver e para ajudar nesse material. Nós temos um problema. Cada pá desce o tamanho. E tem quando tira, eu preciso reciclar. Eu preciso reusar os materiais. A Helene falou um pouquinho do grande problema que a gente tem de alguns elementos estarem escassos. Eu vou desenvolver tecnologias para isso. Tá? Então, a química está aí presente. É claro que toda tecnologia tem vantagens e desvantagens. A gente tem que balancear e ver e onde que nós vamos atuar, para que essas desvantagens sejam cada vez menores. Então, vantagem é uma fonte de energia segura, renovável, não polui, suas instalações são móveis, eu posso retirar de um lugar para outro. Tempo rápido de construção. Desvantagem. Impacto visual, impacto sobre as áreas do local. O sonoro tem um problema com isso. Hoje, vai se estar construindo usinas eólicas no mar para ficar mais distante pelo problema do som. Regiões onde o vento não é constante, ou a intensidade muito fraca e tem pouca energia. Mas é uma fonte. E o que a gente tem que fazer é diversificar. Eu usar em cada local, vem toda a comunidade, a parte social, qual é a tecnologia que eu devo usar naquele local que seja melhor para a natureza, para a população e para o meio ambiente. Tá? Então, eu vou a uma única tecnologia é a solução? Não. Eu tenho que trabalhar com todas e estudar em cada uma qual que eu vou usar. A hidrelétrica, bom, aqui a gente conhece muito, né? A hidrelétrica, na verdade, quase toda a nossa fonte de matriz elétrica é hidrelétrica, por isso que ela é, nós temos
uma parte ativa da nossa matriz elétrica é renovável, tá certo? Ela é uma base, os impactos ambientais e sociais eu tenho que analisar para poder instalar, né? Porque tem toda uma área de represamento, eu tenho que tirar as pessoas, e ela tem um potencial de expansão limitado por causa da localização, tem que ter quedas previstas em uma grande área que transforma o sul. Ela tem um preço alto também. Mas o que funciona aqui? É, novamente, o fluxo da água mecânica sendo transformada em energia. E aqui, onde está a química? Essas pás aqui, ó, são gigantescas. Eu queria colocar uma foto de uma pessoa aqui. Uma pessoa aqui perto dessas pás aqui é menor do que essa serra. Tá bem? E elas são materiais metálicos. Que tem um problema sério na corrosão, um fluxo de água que vem ali, que vai ter um crustamento. Essas coisas todas aqui são concreto, e esse vertedouro de água aqui, quando cai com uma velocidade imensa, que tem um concreto ali embaixo. E vai se desmanchar, tem que ser um concreto de alta resistência. Então, o que vai para fazer concreto? Vai um monte de produtos que nós temos cada vez mais que entender, né? Como é um cimento, como eu aumento a resistência de um cimento, como eu faço cair o preço do cimento, como ao explorar e fazer cimento, eu danifico menos a natureza do ambiente. Como eu faço a extração no ambiental, então tudo isso aqui, a química vai estar envolvida. As vantagens fonte de energia renovável, baixa emissão de poluentes, custo operacional reduzido, longa vida útil, capacidade de atender pela demanda. Veja o nosso país, a extensão que é o nosso país, e nós temos os microelétricos atendendo todo. Então, depois que ela está instalada, ela tem isso, um custo, né? O quilowatt-hora da energia elétrica no Brasil é altamente competitivo com o que custa em outros países, né? Então, nós temos um custo baixo de energia elétrica, pensando em uma fonte renovável. Para os países isso é um problema. Por isso, muitas das tecnologias podem ser desenvolvidas aqui graças a isso. Agora, a construção em si, ela é muito demorada, com um custo muito alto. Eu tenho alterações hidrológicas, posso ter desequilíbrio do ecossistema e tenho áreas alagadas. Então, eu tenho que ver como pesar com isso. Biomassa e biocombustíveis. Nossa, essa é outra que nós também estamos trabalhando há anos e fomos pioneiros em algumas coisas, né? O desenvolvimento do etanol, quanto tempo nós temos o etanol usado como combustível para parte do transporte? Há quanto tempo nós já temos o biodiesel? E nós temos uma matriz de biomassa muito extensa, né? As matérias-primas, né? Resíduos madeireiros, resíduos agrícolas, resíduos urbanos, industriais e pecuários, resíduos de cogeração celulósica. Então, tudo isso são reagentes, vamos dizer assim, são reagentes que nos processos químicos vão ser transformados em matérias, a matéria-prima para energia renovável. Eu vou transformar em combustível, que eu vou transformar com a queima em calor, em então, energia mecânica. Então, eu tenho, com a queima da madeira, tá certo? Eu vou produzir calor, esse calor, vou produzir água, CO2. Plantas aqui, as árvores vão fazer a fotossíntese e transformar o CO2 novamente em águas e minerais. E eu tenho alguma coisa aqui que tem um ciclo, por isso é chamado renovável. Porque eu parto de um resíduo, transformo isso em uma maneira para uso e produzir energia
Ao ser transformado em energia, esse material químico produz novamente a matéria-prima que existe. E eu tenho cifra, como ela é bem interessante. As vantagens tem uso renovável, tem uso da emissão de CO2, né, porque o CO2 vai ser cuidado pelas plantas, aproveitamento de resíduos orgânicos, gerar energia elétrica, calor e biocombustíveis, desenvolvimento plural. Desvantagem. Competir com a produção de alimentos, que é uma das grandes, vamos dizer, críticas que se tem à parte, né, dos biocombustíveis de massa, aqui, emissões de poluentes mal controladas, grande área de cultivo, alto teor de umidade e a logística para a coleta desses resíduos, transporte, no local em que ele vai ser convertido em energia. A solar, nossa, se nós pensarmos na solar, ela serviu para ter as placas para Apolo levar o homem no mundo. Né? Só que era um custo do quilowatt-hora altíssimo, então já tinha essa tecnologia, só que era impossível. Né? E se nós pegássemos há 10 anos atrás, para falar com qualquer pessoa aqui que nós íamos ter energia solar, fotovoltaica nas casas, imagina, isso é só ou para grandes empresas ou para pessoas que têm muito dinheiro. E a gente vê hoje nos condomínios de casas populares sendo instalados tanto placa solar para aquecimento da água, como para energia elétrica, as fotovoltaicas. Então, o custo caiu muito. Como é que eu vou fazer o custo cair? É desenvolver a tecnologia, materiais com menor custo e, principalmente, quando eu tenho mais usuários, maior demanda, se eu vou produzir 1 quilo ou 1 tonelada, o preço vai ser diferente. Então, na verdade, a gente já tem hoje as fazendas solares, né? E eu posso converter a energia solar nos painéis fotovoltaicos, então, em energia elétrica ou em energia térmica, em calor. Então, tem tantos painéis fotovoltaicos que produzem energia elétrica, como solares para produzir calor. Então, a base aqui, esse material vai receber a ação da luz, absorver, produzir aqui sistemas como a parte química aqui que a gente fala de elétrons que vão ser levadas a um sistema que faz a conversão, isso em energia elétrica e pode usar nas residências ou em outras, ou em empresas, hoje até em sistemas solares nas fazendas, são placas como essa. E a química? A química está desde aqui, ó, desse material, a maioria hoje é silício, mas outros materiais que estão sendo estudados, nos processos para estudar a estrutura mecânica disso que tenha resistência, né? Que tenha resistência mecânica, resistência química e resistência física para essas placas. Vocês veem que elas pesam, né? Esse ano já teve um acidente no teto de uma igreja que se colocaram as placas, muitas placas solares, o peso dela é muito grande, o telhado caiu, não foi para isso? E o ano passado teve também, morreram várias pessoas. Então, elas pesam. E para suportá-las, né, elas têm que ficar inclinadas para o sol. Hoje, na verdade, nós temos que você usar melhor a energia, elas têm que, inclusive, se movimentar, né, como se eu ia acompanhando. Então, nós temos muita química aqui, muita mesmo. E depois essas placas, elas têm uma duração de 15, 20 anos, que vai ser feita. Como nós vamos reciclar, como nós vamos extrair os materiais que estão ali para dar um uso novamente. Vantagem, então, fonte renovável e limpa, reduz a conta de luz. Eu vejo aqui em casa, por isso, o painel fotovoltaico ano passado, por em casa. Uma vez, uma placa. Em 2 anos, quando eu estava construindo uma casa, era um valor. 2 anos depois, quando eu terminei, ela tinha caído a 1/4 do valor inicial que eu tinha feito, 2 anos. Então, hoje, não, ela tem um custo muito mais baixo e várias vezes consegue instalar. E reduz muito, bastante a conta de luz.
baixa manutenção, geração silenciosa de energia. Desvantagem. Realmente, inicialmente, o custo não é muito baixo. Ela vai ser paga, hoje, uma instalação para uma casa de médio porte, ela vai ser paga com a conta de luz mais ou menos entre 3 a 4 anos, depende de quantas pessoas vivem nessa casa. Antigamente você ia demorar 20 anos para pagar o custo dela, hoje de 3 a 4 anos. Que necessidade, principalmente quando for das fazendas, né? Quando eu instalo aquele monte de placas lá no solo, numa região, eu não posso usar aquele terreno para mais nada. Hoje o pessoal até faz, né? Agricultura embaixo. Eu fui num lugar que tinha umas barreiras de luz, e em cima tinha as placas solares, dá para fazer alguma agricultura ainda, mas tem pouco. Mas eu queria disso. A outra coisa que aqui é mais a minha linha de pesquisa é como eu armazeno essa energia. Então é o seguinte, eu posso ter duas formas. Uma matriz primária que eu converto diretamente algo que eu estou usando, seja uma mecânica, seja uma ação, em energia elétrica. E eu posso ter uma secundária, que na verdade eu vou fazer uma reação química e essa energia elétrica vai estar acumulada nesse produto que, ao ser utilizado, ele produz energia elétrica, certo? Então, eu vou armazenar essa energia na forma de moléculas. E uma das coisas, eu vou falar só uma das linhas que eu trabalho aqui, é o hidrogênio verde. Tem também, eu produzi amônia, que é usado como fertilizante. Tem como eu captar CO2 e converter, usar em combustíveis, que CO2 é um dado que mas eu vou falar o tempo, inclusive só para introduzir vocês, que a gente olha a todo tempo reportagens falando do combustível do futuro, hidrogênio verde, que é o combustível do futuro. Mas então, né, o que é o hidrogênio verde e por que ele é combustível do futuro? Hidrogênio, como outras moléculas aqui, são conhecidas e usadas em vários processos químicos há décadas. Certo? Então, se produz hidrogênio desde 1850, 1860, e é usado em processos industriais, transporte, residência, cozimento, alimentos, no aquecimento, para transporte de veículos, para os processos de soldagem, nas refinarias, que acho que todo mundo já viu falar que hidrogênio explode, tá certo? Com qualquer faísca de oxigênio, ele é altamente explosivo. Quem já não fez no colégio aquela experiência assim, que você pega um pedacinho de alumínio, joga em soda e acende um palitinho na boca da garrafa, né? Para ver aquele explodir que é uma beleza, né? Ou encher uma bexiguinha, tá certo? Então ele é produzido por reações químicas. E a molécula do hidrogênio, ela é o combustível para gerar energia. Tá certo? Então, eu vou ter essa molécula armazenada e depois usá-la em qualquer uma aplicar em qualquer um desses processos aqui. E aí, produzir. Qual é o problema? Se eu já conheço hidrogênio há mais de 100 anos, já é produzido hidrogênio, e algumas milhões de toneladas, é que, da forma que o hidrogênio é produzido hoje, ele é a partir de carvão e combustível fóssil. Então, para cada 1 quilo de hidrogênio, eu jogo na natureza 10 quilos de CO2. Certo? Que é um problema de efeito de estufa. Então, eu ainda vou continuar usando hidrogênio, a demanda é cada vez maior se eu pensar como fonte de eletricidade, como fonte para mover para transporte, só que eu tenho que produzir hidrogênio de outra maneira. Então, hoje nós entramos como químicos. Eu não quero mais esse hidrogênio. Eu quero um hidrogênio que não produza CO2. E isso é chamado de hidrogênio de baixo carbono. Também se chamava de hidrogênio verde, hoje já não se usa essa palavra. Você fala hidrogênio de baixo carbono. Eu tenho que produzir a mesma molécula sem CO2. Então, começa do meu reagente. Não pode ser
nem carvão, nem gás, nem metano. Por quê? Nem combustível fóssil, porque nisso tem carbono. E se eu tiro hidrogênio dessas moléculas, vai soltar o CO2. Então, o hidrogênio, chamado hidrogênio plástico, é produzido a partir da água. E é o que nós trabalhamos, então, a produção do hidrogênio a partir da água. Então, ao colocar a molécula de água aqui, eu aplico como se fosse uma bateria aqui, que tem o polo negativo e positivo, só que o inverso, eu inverto. A bateria, ela faz uma reação química e produz corrente elétrica. Eu vou usar essa corrente elétrica para aplicar nesses dois polos aqui e produzir um lado hidrogênio e do outro lado oxigênio. Porque todo mundo sabe que água é H2O, portanto vai produzir, ao quebrar essa molécula de água, simplesmente hidrogênio e oxigênio. Só que a ligação de hidrogênio mais oxigênio vai tornar água espontânea e a outra não. Então eu tenho que fornecer energia elétrica. E aí é que vem o hidrogênio verde. Bem, hoje eu vou usar água e eu vou precisar de energia elétrica para produzir material que depois vai produzir energia, vai ser usado em transporte. A energia elétrica tem que vir de uma fonte renovável para que eu possa fazer esse processo. E essa é a grande vantagem do Brasil, porque nós temos uma matriz energética, uma matriz elétrica já com bastante energia. Claro que teria que ampliar muito se todo o hidrogênio produzido no mundo tivesse que usar a fonte renovável que nós temos disponível, mas ela é possível. Então, a gente tem aqui um grande ponto que é poder estudar esse processo. E esse processo é conhecido há mais de 150 anos. O que a gente pode fazer como químicos? É reduzir o custo. Muitos dos materiais que vão aqui são metais preciosos, que são de alto custo. Então, é usar outros elementos. E é o que eu faço no laboratório. Então, eu vou substituir platina, lutênio, por ferro, por níquel, por molibdênio e conseguir fazer o mesmo processo. Aonde mais? Eu tenho grande demanda do consumo de energia elétrica para fazer esse processo. Eu vou fazer com que esse processo, a catálise, que nós chamamos em química, seja mais fácil. Quem não aprendeu lá no colégio de cinética que a gente diminui a energia de ativação usando um catalisador? Então, eu desenvolvo esse catalisador para que eu consuma uma quantidade menor de energia. Então, eu vou reduzir a demanda energética. Então, é isso, é o que nós fazemos. E depois, para esse hidrogênio ser utilizado, um monte de coisa. Então, aqui nós temos o processinho, a célula que a gente estuda lá. Se vocês olharem nessa boleta aqui, ó, se eu perguntar para vocês, aonde é a azul é o hidrogênio ou o oxigênio? Hidrogênio ou oxigênio? Produz hidrogênio, só produz esses dois gases. Vocês conseguiriam olhar? Experimentos que fazem em colégio também. Aonde tem o hidrogênio? Alguém falar? Sabem alguém? Aonde vai estar o hidrogênio? H2O. Quantas moléculas de hidrogênio tem para cada de oxigênio? 2. Quantidade é volume, tá certo? Então, aonde vai estar o hidrogênio? O gás que produz é a parte que vai do líquido, que está aqui em cima, tá certo? Então, aonde que vai estar o hidrogênio? No azul, no oxigênio. No rosa. Aqui dá para estudar a estequiometria da água. H2O, né? Eu faço ali, é só água. Quebrou água, só produz hidrogênio e oxigênio. Passo corrente elétrica, faço a eletricidade e vou produzir separadamente ali os dois. Isso daqui, ó, o gás, ele produzido, tá certo? De um lado hidrogênio e do outro lado oxigênio. Impactos ambientais das fontes fósseis. Por que então tem que substituir as fontes fósseis? Eles são de gases de efeito estufa, CO2 e metano, são dois problemas.
poluição do ar, sol e água, o efeito das mudanças climáticas. Onde está a química? Novos materiais e nanomateriais, a eficiência de células solares eletrotratados, a reciclagem dos materiais, a economia circular aplicada à energia, minimização de resíduos e uso de recursos renováveis, educação ambiental e consciência. Faz parte do nosso papel também. Por isso que a gente está aqui hoje. Faz parte do nosso papel essa parte. Aonde vocês têm oportunidade com tudo isso que eu falei, dentro de um curso que iniciaram, como iniciação científica, nos laboratórios de pesquisa, projetos de intervenção e o contato com a pós-graduação no dia a dia, que vocês vão ter muito nos laboratórios. E como começa? A gente está sentada aí e fala assim, meu Deus, como é que eu vou entrar nesse universo? Acho que a primeira pergunta que a gente fala, como que eu entro nisso? Como é que eu vou começar? Procure os grupos de pesquisa. Entra na página do departamento, tem lá os vários grupos de pesquisa que fazem nos laboratórios. Procure. Eu acho que o nosso departamento, a gente tem o quê? Uns 40? Antes 40, tivemos a Não. 60. Não, 40, 60 grupos de pesquisa que vocês podem escolher o que quiserem, o que gostarem. E podem, inclusive, ao longo de 4 anos, 5 anos, mudar a cada ano para ver o que mais gostam. Certo? Então, procurem, leiam, conversem. Faça isso que falamos aqui hoje, não aqui só. Vai, café, vai, bate na sala de um professor, fala, poxa, eu vi na página que você faz isso. Tem que entender o que é isso. Bate lá, bate na minha sala, bate no Fernando, bate de outros, são mais de 50 professores. Se vocês fizerem isso uma vez por semana, vocês passam o ano inteiro e não conheceram todo mundo no departamento. Mas façam esse exercício. Participe de todos os eventos que possam ter aqui na universidade, Semana da Química, Escola de Verão, e não só da Química, da Biologia, da Engenharia Química, para vocês conhecerem a instituição que vocês estão. Para que vocês façam parte disso, tem que conhecer. Lembre-se, consumo consciente de energia, essa já é o início. Okay? Bom, para colocar as luzes, local, na casa de vocês, uma coisa que fica ligada, assim, eu só deixei a torneira ligada, não estou consumindo energia. Esse, para chegar a água na sua casa, é muita energia. Desde os minerais que eu vou extrair até a água chegar na casa de vocês. Pequenas as coisas. Então, a gente está aqui hoje falando um pouquinho. Outra coisa é, a química é mais que forte. Ela não é só onde eu ponho carbono, onde eu ponho hidrogênio, onde eu ponho o lítio, o sódio. É uma ferramenta para ajudar. Seja curioso, criativo e consciente. Eu tenho certeza que quando eu sentei aí no ano de vocês, o professor ia falar basicamente isso. Porque essa parte da consciência não era tão disseminada. Mas hoje, essa daqui é a mais importante. Porque você não consegue, não adianta você fazer isso sem isso. E é o que nós esperamos de vocês. Eu agradeço. Esses são os órgãos de fomento, normalmente, nas pesquisas, e os querem ver alguma coisa mais detalhada, eu convido vocês a qualquer momento ir lá no meu laboratório ou em qualquer laboratório desse departamento e conhecer, ver como é que faz isso, como é que tem manicura, como é que vocês podem participar dessa construção. Obrigada.